A gente já está meio cansado de ouvir falar em inteligência artificial, drones, algoritmos, mas quando se trata de carnaval, essas novidades parecem que estão só começando. Dizem os especialistas que 2024 promete ser o ano do carnaval mais tecnológico da história. A inovação sempre teve espaço na avenida, sabemos, nas ruas também. A adição de técnicas como eletricidade e hidráulica foi se aperfeiçoando e a evolução dos carros alegóricos, a interação com as fantasias, os adereços, tudo isso ganhou muito corpo nos últimos anos para cá. Cada ano que passa, a tecnologia vem para surpreender, mas também para emocionar a gente cada vez mais. Em 2001 aconteceu o primeiro voo no Sambódromo, desde 2014 tem drone voando nos desfiles e de 2016 para cá, algumas escolas começaram até a fazerem seus próprios aplicativos. No ano passado, a Marquês de Sapucaí recebeu uma nova rede de iluminação que coordena cores com o ritmo da bateria e que promete ainda economizar 50% do consumo de energia. Para falar dessa junção aí de tecnologia e tradição, eu trouxe hoje Alan Carvalho, responsável pela iluminação cênica e efeitos especiais das escolas de samba super tradicionais do carnaval, como Mangueira, Salgueiro, Portela, Viradouro. Mas também estou aqui com Lívia Diniz, cineasta, artista, carnavalesca, pesquisadora. Criou 3 desfiles voltados para pessoas com deficiência, dirigiu projetos de experimentação interativos, misturou audiovisual, mecânica, tecnologia, nossa, muita coisa. E ainda é co-criadora do projeto de transficção As Maravilhas da Pequena África e do Carnaval Tech e da mostra Nuvem de Cinema. Esses dois aqui estão transformando muita coisa quando a gente está falando de tecnologia e carnaval, e nesse episódio a gente vai contar para vocês como tudo isso se mistura também numa festa que tem tanto de tradicional. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Babi Bono, para quem está chegando agora por aqui, consultora de cultura, inovação e comunicação, especialista em iniciativas de impacto, educação e entretenimento, e também tenho meu pezinho no carnaval como produtora e articuladora do carnaval de rua, no caso, não no carnaval do Sapucaí, e sou cria do Morro do São João. Muito bem-vindos. Vocês estão em casa, vamos nessa. Obrigada, Babi. Gente, me conta uma coisa, assim, já de cara pra gente começar. Estudar muito para trabalhar com carnaval é misturar paixão com coisa séria? Quer começar? Sim, eu acho que assim, pelo menos eu vou fazer 24 anos de carnaval e eu não conheço ninguém que trabalhe na Sapucaí que não ame o carnaval. Porque assim, é muito... A pessoa que não for apaixonado por aquilo, ele não consegue ficar tantos anos naquele tipo de trabalho. Principalmente as pessoas que são lideranças, né? É uma cobrança muito grande. Eu acho que o carnaval é viciante. Ele é viciante porque ele te leva ao topo da adrenalina e no outro dia você olha e fala assim, vou sair de casa e vou para onde? Acabou. Quarta de cinza. Justamente. Então, assim, tem que ter paixão. Eu acho que essa mistura é fundamental para o carnaval ser o que ele é hoje. O carnaval que eu digo na Marquês de Sapucaí, quanto profissional. Porque ele te leva à exaustão, mas quando você vê tudo aquilo que foi idealizado desde um papel e se materializa, e no outro dia você não consegue se levantar, realmente é viciante. Sabe o que eu acho que nos blocos também? Sinto muito isso quando a gente está ali nessa... tem bloco que leva 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, Sim. 1 milhão de pessoas. E eu fico pensando assim, nossa, já acabou. Quando acaba o desfile, às vezes tá numa adrenalina ali, tá 4 horas tocando, eu penso assim, mas já acabou. Eu tô o ano todo planejando esse dia. Eu não sei Imagina se é uma assim, escola de samba. Eu não sei se é assim nos blocos, mas na última semana você já tá rezando para acabar. Porque você tá muito cansado. E aí você tá muito preocupado. Então você já quer que a hora passe para aquilo. Só que quando acaba, você fala assim, caraca, acabou, cara. Mas não acaba porque ano que vem já tem de novo. E a gente já começa a preparar. A coisa de estudar muito e misturar paixão com coisa séria, sem dúvida, tem que ter paixão. Eu acho que isso é um dos elementos mais fortes da potência transformadora do carnaval, né? E estudar muito, sim, porque o carnaval são muitas camadas. E aí, enquanto direção artística, ou carnavalesca, o diretor de tecnologia, você tem que saber fazer um pouco de tudo para poder coordenar as equipes. Então, você tem que entender um pouco de marcenaria, você tem que entender um pouco de serralheria, tem que entender de costura, porque são muitas camadas. Em cada elemento ali do carnaval, você tem que ter muitas técnicas diferentes. Então, tem que estudar, tem que gostar de aprender, né?
E conta pra mim, assim, como é que vocês foram direcionando a jornada profissional de vocês para o mundo do carnaval? O que foi levando vocês para esse contexto? Eu estava trabalhando com um projeto de moda, de reaproveitamento de materiais, resíduos e roupas para fazer moda e figurino, projeto social. E aí, a partir daí, eu conheci pessoas que estavam envolvidas com Carnaval Mirim, e aí me apaixonei completamente pelo Carnaval Mirim e me joguei no barracão. Na verdade, eu fui nascido e criado dentro de uma escola de samba. Eu morava nos fundos da quadra do Pôr da Pedra, em São Gonçalo. Então, assim, desde que eu me entendo como gente, eu vivo escola de samba em todos os segmentos. Já disputei samba-enredo, já fiz de tudo dentro de uma escola de samba. Então, assim, a minha vida em escola de samba foi a vida toda. Assim, não com tecnologia, né? Mas desde moleque. Como meu filho hoje, desde aniversário de chá de bebê do meu filho, foi feito na quadra de uma escola de samba. Então, assim, A gente brinca não que a tem pra galera onde já correr, começa né, a cara? sambar dentro Muito da bom. barriga, É né? isso. As fotos, você vê as fotos da minha esposa grávida. Cara, chá de revelação. Foi no meio da quadra do Pôr da Pedra. Nós fizemos. Eu falei, caraca. Podia ter chá de revelação da campeã também. Cara. Então, assim, hoje meu filho tem 16 anos e desfila desde sempre, 16 anos. E quando que a tecnologia foi chegando? Como uma disciplina que está dentro desse trabalho, que mistura paixão, trabalho, etc. E a tecnologia foi entrando aí nessa história. Na verdade, comigo é o seguinte, quando eu me profissionalizei, eu fui trabalhar em empresas de tecnologia, mas sempre trabalhando no carnaval também. Então, eu batia essas duas bolas, né? E no próprio Pôr da Pedra, teve um ano, se eu não me engano, foi a primeira porta-bandeira iluminada da avenida. Foi um ano do Paulo Menezes, Maria Clara Machado, se não me engano. Isso já tem uns bons anos. Eu era diretor de carnaval e ele queria fazer uma roupa iluminada. Ele falou, pô, ela nunca botou, será que vai dar certo? A gente pegou aquela porta-bandeira e a gente botou, se eu não me engano, 7 mil, 8 pontos de LED. Na época era os primeiros LEDs, era tudo soldado, um a mão. Nós levamos 7 meses montando a roupa. Então, assim, não foi uma contratação, eu era diretor de carnaval da escola e era uma proposta para a gente tentar fazer algo, entendeu? Então, assim, dali a gente não parou mais, cara. Eu deixei de ser diretor de carnaval, constituí uma empresa e aí, 4 anos depois, eu larguei a empresa de CLT e hoje só vivo de carnaval. Essa foi uma migração, né? Mas sempre estando dentro de uma escola de samba. Demais. Ainda é um empreendedor hoje do carnaval também. Sim, hoje a gente estava até conversando lá fora, né? Hoje eu tô com 19 pessoas trabalhando lá dentro, entre eletricistas, ajudantes, tem 2 técnicos em eletrônica, porque são muitas funções para fazer roupa, para fazer carro. Então, e vai ter mais gente, né? Porque agora deu uma apertada, tá chegando perto, então o nosso efetivo vai ter que aumentar. Acredito que até o dia do desfile a gente vai estar aí com umas 30 pessoas trabalhando em todas as agremiações, né? Demais. No meu caso, eu sempre tive o desejo de extrapolar para além do carnaval, né? O carnaval, para mim, não era só a avenida. O principal, para mim, na verdade, é todo o processo. É levar o carnaval para as escolas, levar o carnaval para os espaços públicos, para os espaços culturais. Então, a ideia de levar a estética do carnaval, os elementos do carnaval, misturados com tecnologias em espaços para brincar, onde esses espaços para brincar pudessem incentivar as crianças a querer aprender mais sobre ciência, entender ali como fechar um circuito, imaginar uma brincadeira, um brinquedo, uma roupa vestível para poder dar vida às narrações, às especulações de futuro que elas pudessem vir a criar. Então, eu comecei a trabalhar com tecnologia nesse movimento de levar o carnaval para fora da avenida ao longo do ano. E aí, com uma escola de arquitetura e design, chegou no nosso barracão, lá no Santo Cristo, querendo fazer um curso para pessoas de várias áreas, mas muito voltado para design e arquitetura. E ali eu comecei a trabalhar com Arduino. E aí eu comecei a trabalhar com as criaturas mecânicas. E aí eu juntei com uma outra pessoa e fui fazendo experimentações para um projeto do Carnaval Tech, usando tecnologia vestível, espaços interativos, criaturas interativas. E aí o carnaval foi se misturando com esses espaços para brincar. O que é o Carnaval Tech, Lívia? O Carnaval Tech foi uma proposta que, a partir dessa experiência com a Architectural Association, que é uma escola de design e arquitetura, que faz esses workshops, a ideia era
trabalhar com tecnologia dentro do carnaval, formar a equipe, né? Então, acho que tem essa demanda de novos processos de capacitação, novos formatos de aprendizagem, para formar a equipe para estar trabalhando com tecnologia no carnaval e também para além do carnaval. Eu juntei com uma grande amiga, a Kátia Canepa, que trabalha com beauty technology, com tecnologia onde a superfície é a própria pele. Então, ela faz uns cílios com condutivos que você pisca, o drone voa, uns chips que você bota dentro da unha e aí você muda o espaço audiovisual. Tem umas coisas no cabelo que ela faz, também você puxa o cabelo, outra coisa acontece. E a gente se juntou para criar brinquedos e tecnologias vestíveis e poder dar assessoria para as escolas de samba que quisessem começar a pensar outros tipos de tecnologia e trabalhar com experimentação e pesquisa e desenvolvimento para levar tecnologia para o carnaval. Então, a gente começou, mas depois eu fui viajar e a gente não deu continuidade a esse projeto. Mas eu acho que é um projeto que tem muita potência para crescer e criar escolas de formação, para cumprir e ajudar nessa demanda, né? Eu acho que é importante. Ela perguntou, a gente estava conversando ali fora, ela falou assim, mas você contrata o cara e ele vai fazer carnaval? É complicado, porque tinha que ter uma especialização, porque a pessoa que vai passar uma parte elétrica numa residência de uma indústria é totalmente diferente num carro alegórico. Foi o que ela falou das camadas. A pessoa precisa entender como é montada uma alegoria, como é montado aquele encaixe todo. Você tem tecido, você tem madeira, então você precisa entender como funciona uma alegoria, de um modo geral, ou uma fantasia, como ela vai ser montada na avenida, para você poder dali desenvolver o projeto e executar ele. Então, realmente, não adianta de pegar a pessoa no campo e jogar ela lá dentro. Ele leva ali uns 30, 60 dias para a gente tentar explicar. E não existe uma formação para o cara entender o que é isso ali dentro. Hoje, só vivenciando. É uma formação da prática mesmo, prática, né? Você pode ter até as habilidades técnicas, Sim. as formações técnicas, mas aí o resto você tem que ir pegando ali. E carnaval é arte viva, né? Tudo pode acontecer. Eu ia perguntar até sobre quais os obstáculos, assim, vocês vão percebendo, na verdade, quando precisa unir a arte, a criatividade com a tecnologia, aonde fica mais complexo, assim? Na verdade, hoje, para mim, nas escolas que eu atuo, eu acho que é uma tendência, cada vez mais, principalmente o pessoal de tecnologia, luminotécnica, ele faz parte do processo criativo. Então, por exemplo, você vai pegar o Tarcísio Viradouro, o Leandro Imperatriz e tantos outros carnavalescos, quando eles começam a fazer a criação do projeto dele, ele já começa a chamar a gente. Então, assim, ele vai tendo a ideia, a gente já vai batendo essa bola, porque não adianta ele botar algo no papel que ele não consiga executar depois, entendeu? Então, hoje, cada vez mais, tanto o pessoal de iluminação, o pessoal de movimento, ele participa do processo criativo. Então, assim, é feito reuniões antes, quando o carro vai para o papel, realmente, todos já deram as suas contribuições, entendeu? E é totalmente executável aquilo que está lá. Uhum. Antigamente, não. Chegava aquele projeto, isso há 10 anos atrás, vamos dizer, não é nem tão distante. Aí você falava, olha, isso aqui não tem como fazer. Aí chegava o cara do movimento e falava, olha, isso aqui, de vez abrir dessa forma, vai abrir dessa forma. Hoje não. Hoje a gente já caminha todo mundo junto, porque a gente ganha tempo, a gente faz o projeto ser mais rápido de executar. E cada vez o carnaval é maior e com menos tempo. Então você precisa acelerar esse processo. A tecnologia ajuda a trabalhar em rede também, né? E ajuda processos de cocriação também. Eu vejo muita tecnologia entrando no carnaval também por aí, para auxiliar esses processos de cocriação, processos colaborativos também. E acho que ajudando a contar história também, né? Como é que vocês veem a tecnologia ajudando os enredos a contarem suas histórias? Você falou da primeira baiana iluminada, porta-bandeira iluminada. A gente tem histórias de comissões de frente históricas. Como é que vocês vão vendo, na verdade, esse lugar dessa contação de histórias dos enredos a partir também da tecnologia? Sei lá, tem alguma tecnologia hoje que está muito presente, a gente nem percebe, que já faz parte mesmo, que já está meio que em tudo, enfim? Quando a gente fez as Águas Vivas, que era o enredo da Grande Rio, sobre petróleo. E aí tinha o carro do meio ambiente. E aí as Águas Vivas tinham uma coisa de usar a tecnologia para provocar uma maior sintonia, tipo biofilia, porque a água viva ia até
a arquibancada. Então fazia carinho, você via aquela criatura voando, gigante, chegando na arquibancada e de repente te fazia um carinho ali, sabe? E eu acho que também a tecnologia pode ser usada isso, para estreitar esses laços mais de biofilia, de conexão com aquelas criações. Eu acho que pode. Eu acho sim, a tecnologia, você falou inicialmente do que as pessoas não veem. Eu acho isso muito importante, porque não existe carnaval mais hoje sem tecnologia. Vamos pensar que a gente tem que levar um carro, uma alegoria com 5,80 metros de altura, 6,50 metros de largura, e ela vai chegar na Sapucaí, ela vai ter 13 de largura por 13 de altura. Começando por aí, sem tecnologia seria humanamente impossível. Então ali dentro você tem vários processos de automação, tesouras que levantam 10, 15, 20 toneladas, todas automatizadas. Então, não é mais um Lego de montar. Ainda tem muitas pecinhas para serem encaixadas. Mas o corpo principal, aqueles carros todos estão com tesouras completamente automatizadas que ninguém sabe. Isso quando chega lá na concentração, já vê aquele carro gigante. Pelo contrário, o pessoal que está do lado do balança não. Ainda consegue ver, né? Porque ele passa abaixo e depois levanta. Se fosse na manivela, não ia dar tempo hábil, né? Então, assim, existe muita tecnologia por trás que as pessoas não têm a mínima noção do que tem ali dentro. Então, já começa por aí. A nossa parte, ela é muito mais visual, ela tem essa interação. Mas existem muitos profissionais, tanto de Parintins, quanto, por exemplo, pessoal de automação, que faz a elevação dos carros, que ninguém sabe que existe no carnaval, mas ela está lá, com certeza. Você falou de Parintins, que outras tecnologias, talvez, desses mega eventos, né? Falando assim agora de entretenimento, festivais como um todo, fazer um carnaval é como se a gente estivesse fazendo, no mínimo, uma Copa do Mundo todo ano. Isso exige muito, né? Da estrutura como um todo, da cidade, da logística, da engenharia, dos profissionais, da capacitação dos profissionais, cada hora muda uma coisa. Como é que vocês vão vendo, assim, essas estruturas, assim, de tecnologia que veio para ficar? O que hoje é assim, isso aqui pode apostar para quem está ouvindo a gente, que está estudando coisas na área de tecnologia, ou até em outras, né? A gente está falando aqui de engenharia, de gestão, de administração, de tantas coisas, mas, assim, que inovações desses mega eventos vocês acham que veio para ficar, assim, não tem como a gente voltar atrás? Eu vejo dessa coisa da interatividade com o público, você dá para o público a possibilidade de participar, seja do processo de criação, às vezes enviando histórias, enviando ideias, enviando vídeo, enviando, né, coisas que você traz o público mais para perto do enredo, mais para perto da história. Também a parte de você participar o público do conceito daquela fantasia, da história daquela escola. E tem muitas escolas que já estão botando QR Code na fantasia, e você tem acesso às informações ali. Eu acho que tem a coisa... Teve uma também, uma vez que eu vi, que a ideia era você gravar uns vídeos. Eu achava até que ia ser ao vivo, mas não foi. Parece que as pessoas enviaram antes os vivos e aí tinham as televisões e aí fizeram isso, né? De ter as televisões e aí aparecem as pessoas, as telas. A ideia era para ser ao vivo, tá? Era para ser ao vivo, pois é. Aí rolou na gravação. Melhor para produzir. Não, na verdade foi o seguinte, a ideia era ao vivo, mas eles tinham as gravações todas para se desse algum problema, claro, eles pudessem rodar. Sim. E foi o que aconteceu, né? E aí rodou gravada, né? E com a internet, muita gente participando muito mais também, né? Claro. Eu acho que a interação, assim, eu não vou poder falar muita coisa desse ano, ou melhor, não vou poder falar nada desse ano. Ah, não, poxa, eu já estava aqui querendo um spoilerzinho, um detalhezinho. Aí eu perco meu emprego, eu não chego mais a cidade de samba, gente. Mas não pode contar uma novidade? Eu tô com ela, até porque, assim, vem grandes projetos Tem alguém no metaverso? Muitos projetos de interação com o público. Eu acho que esse ano, a grande pegada desse ano é tentar fazer essa interação com o público. A gente continua sendo uma escola de samba. Então, para isso, a gente precisa ter um bom samba. Beleza, concordo plenamente. Mas as escolas estão entendendo que com a tecnologia isso também pode agregar muito mais coisa. A gente falar então do carnaval mais tecnológico da história, falar do carnaval mais interativo? Ou de uma experiência mais interativa? Sim, porque eu acho que quase todos os projetos que eu estou participando, essa tecnologia, ela está ligada à interação.
É a Porque essência qual é da o propósito? participatividade, né? Qual é o propósito de uma escola? É contagiar a arquibancada. É uma disputa. Então, assim, a maior vitória de uma escola, ela sair aclamada como campeã. E só existe uma forma. Você criar essa interatividade com o público para que isso aconteça, entendeu? Então, acho que toda escola, ela, além, óbvio, de criar os critérios de julgamento, segui-los, fantasia, adereço, alegoria, que é a parte técnica, que é pontuada ali individualmente, mas eu tenho certeza, isso é o que eu acredito, Alan, tá? Que o julgador, quando está sentado ali, e você tem 100 mil pessoas, aí a gente está falando de energia, gente. A escola entrou, aquilo acontece. Para mim, eu costumo dizer que naquela curva ali existe os espíritos no carnaval. Esse ano com a Imperatriz aconteceu isso. Quando passou o último carro, eu me lembro que eu estava com o Rony, eu falei assim, Rony, eu chego a me arrepiar, deu samba, irmão. O troço foi acontecendo e foi entrando, os problemas iam acontecendo, mas eles eram solucionados assim, de uma forma tão rápida, e a arquibancada começou aquilo tudo acontecer. Não tem como julgar. Eu acho que o jurado, na hora que vai dar nota, ele também é contagiado por essa atmosfera. Sim. Eu não acredito, pelo menos eu não conseguiria ser tão imparcial com 100 mil pessoas gritando e eu não me emocionar com aquilo e aquilo não ser revertido em nota. É o que eu acredito. E eu acho que as escolas também, porque elas cada vez mais querem fazer a interação com o público. E você já fez troca de roupa da comissão de frente usando eletroímã e um chapéu que sai fumaça por controle remoto na ala da bateria inteira. Sim. Qual projeto que deu mais orgulho ou que mexeu mais com você? Ou até o que na hora do desfile também você achou que ia funcionar e não funcionou? Eu não vou falar de orgulho porque, assim, eu vejo cada projeto do carnaval como se fosse um filho, sabe? Você leva tantos meses ali criando, então a gente acaba se apaixonando por todos eles. Mas, por exemplo, existem alguns projetos, Comissão de Frente do Salgueiro, do Manto da Nossa Senhora. Ai, lindo. Foi algo também que Lindo. mexeu, porque tinha esse apelo da Nossa Senhora, era uma índia negra, aquilo mexeu com o emocional de uma forma. Eu estou falando, criou uma interatividade com o público. Você via as pessoas chorando na Sapucaí. Então, realmente, aquilo ali foi forte. Tanto que no desfile das campeãs, a diretoria da Liesa, a gente teve que fazer 9 apresentações de comissão. Nunca tinha acontecido isso, de comissão de frente. Ah, olha, para no setor 1, para em tal lugar. Eu falei, gente, a gente vai levar o triplo do tempo. Ah, em tal lugar vai estar o vice-presidente, não sei o que lá. E a gente foi apresentando. Se já levava 35 minutos a 40 pra gente chegar, a gente chegou lá no final com 1 hora e pouca, entendeu? Então, assim, tamanha foi aquela repercussão que deu, né? Mas todas elas, a bateria foi uma coisa bem legal também, bem desafiadora, porque, assim, são 270 ritmistas. A gente fez alguns testes na quadra, mas a gente não sabia como aquilo ia acontecer Na avenida, por conta do vento. A gente estava com medo do vento. 90% do vento na Sapucaí, ela corre sentido contrário do Arcos da Apoteose, né? Falei, gente, se nesse dia ventar ao contrário, eu posso atrapalhar o mestre, né? Tem que entender de física, geografia. Nossa, gente, mas é real. São muitas camadas. Aí o mestre, o macaco branco, falou assim, Alão, o que a gente vai fazer? Eu falei, mestre, pega uma cabeça, porque assim, era um ventinho, você não conseguia perceber. A gente pegou três componentes, colocamos ali na reta e acendemos, e apertamos. Só que eu esqueci de desativar, mas foi ótimo. A gente, no meio do setor, antes de entrar no setor 1, a gente ativou, a Sapucaí veio abaixo. Aí o mestre falou, Alan, é a dica que a gente precisava, deu certo. Deu certo. Vamos pra dentro. Vamos encarar. E, pô, foi um espetáculo mesmo. Foi muito legal. É um risco comprado em conjunto, né, também. Sim. Você fala muito, Lívia, de tecnologia para acessibilidade. A gente consegue ver essas inovações, na verdade, tanto que os blocos de rua fazem, que as escolas estão fazendo, mas como é que a gente pode aplicar essas inovações para o ano todo e também por essa perspectiva da acessibilidade? Nesse projeto do Carnaval Tech, essa minha parceira, a Kátia Canepa, ela estava desenvolvendo uns sensores, por exemplo, na pele. São os sensores que você coloca com látex na pele. E aí, um batom, que na verdade é com tecido, né, condutivo, e os cílios condutivos também. Então, ela fez um experimento artístico onde você, de mexer o rosto, mexer a boca, mexer os olhos e tal, você ativava as luzes. E aí, depois, por exemplo, esse experimento, que foi um experimento artístico de tecnologia,
foi para além, né? Transbordou isso, indo auxiliar uma pessoa que era paraplégica, que precisava desse tipo de tecnologia para abrir a janela, para ligar a televisão, para... Então, assim, existem experimentos que a gente faz no setor da arte, do carnaval, que acabam influenciando outros movimentos, tanto nos movimentos médicos, quanto até mesmo em tecnologias sociais, de processo de organização social, que podem influenciar muito o futuro. Eu ia perguntar também sobre a tecnologia social. São muitas tecnologias, né? São. Mas a gente ativa uma rede muito grande, né? De empreendedores, de trabalhadores, trabalhadores formais, informais, coletivos, né? Que trabalham em prol do carnaval. E esse aspecto da tecnologia social também, associado aos desfiles, aos projetos, como é que vocês vão trabalhando também com todas essas comunidades, com essas articulações? A gente já chegou lá com as escolas de samba a coordenar 300 pessoas. Para mim, acho que realmente foi o motivo pelo qual eu entrei no carnaval mesmo, que eu amava chegar no ateliê das costureiras e ver aquela família toda trabalhando ali. Então, você tem 200 punhos, 300 cabeças, e você tem ateliês de costureira espalhados pela cidade inteira. E aí isso se desdobra ao longo do ano, com os encontros de mestre-sala e porta-bandeiros, encontros da velha guarda, e isso vai movimentando, é como se fosse um hub. Acho que a tecnologia do social do carnaval tem muito a ver com esse hub de conexão, de apoio mútuo, de pequenos empreendedorismos familiares, que você pode, às vezes, a família está ali numa situação que não engrena, que não tem um espaço de convívio, de produção conjunta, e de repente chegam 300 cabeças. E aí fica ali todo mundo cortando, costurando, e nesse processo contínuo de cortar, de costurar, você vai conversando. Aí você vai sabendo mais do outro, você vai, né, se entendendo, você vai lendo nas entrelinhas da relação entre família, em espaços onde tem muita diversidade de pessoa. O carnaval tem isso também, é muito diverso, né? Ele acolhe essa diversidade, que faz com que essa tecnologia social seja tão rica, né? E por conta desse trabalho com o carnaval, você foi convidada a fazer o Copa da Rua, que é um projeto incrível que tem muito a ver com essa questão social também. Conta um pouquinho sobre o Copa da Rua, mas queria que você também falasse um pouco sobre como é que a gente pode olhar para esses grandes eventos unindo gestão pública, impacto, educação. Sim. Então, o Copa da Rua foi um projeto que eu fui convidada para participar com a parte de produção de elementos para a abertura da Copa da Rua, né, para a abertura dos jogos e o encerramento dos jogos. E aí, o que impulsionou esse projeto a começar foi que na África, durante a preparação do território para a Copa, crianças em situação de rua estavam sendo retiradas das ruas, mas sendo presas, né? E isso chocou muito várias comunidades que se juntaram para criar um evento onde crianças que estavam conectadas a organizações que trabalham com crianças em situação de rua e futebol, para virem para o Rio de Janeiro. Então, foram mais de 200 crianças de 19 países que se juntaram no Rio de Janeiro para fazer a Copa da Rua, e a gente, com essa tecnologia do carnaval, juntou vários artistas, várias pessoas, para poder estar transformando elementos cênicos para a abertura e o encerramento dos jogos de futebol das crianças. E aí eu acho que o carnaval, ele dá essa possibilidade da gente trabalhar com muita gente, né? Com muitas equipes e com muita diversidade. E isso, enquanto política pública, eu acho que, na verdade, o carnaval ele pode ser inspiração, os processos organizacionais, os processos relacionais, de afeto, de encantamento do mundo, porque o carnaval ele provoca isso também, né? Você tem um objetivo em comum, todo mundo se junta, e isso causa um encantamento. E eu acho que isso poderia extrapolar para várias áreas da sociedade, poderia inspirar muitas políticas públicas, principalmente nas escolas das crianças, nas universidades, como conectar mais os centros acadêmicos com a vida na rua, as vidas de associações colaborativas. Eu acho que é por aí. Falar de inclusão, para mim, eu acredito que uma escola de samba, para mim, ela tem que ser... Os gestores, eles tinham que ir lá pegar como exemplo. A gente inclui sem nenhum... O carnaval, para mim, é o local mais inclusivo, mais... tudo isso, que eu não sei a linguagem que se fala, mas eu vivo o carnaval e tenho certeza do que eu posso falar, que se eles ficassem lá 2 meses, eles iam aprender bastante. Porque ali foi o que ela estava falando. Se você tem uma costureira com problema, todo mundo vai ajudar.
Se a grana não chegou, o carnaval vai sair, todo mundo vai se unir, o eletricista vai ajudar a costureira vai servir o café pro pessoal lá embaixo. É isso. O que todo mundo fala no papel, uma escola de samba faz. Eu vi alguma entrevista de alguém que falava justamente isso. Vai lá viver o barracão. Você vai ver que tudo que as pessoas tentam em suas entrevistas, os políticos, os órgãos públicos, não fazem, uma escola de samba faz. Pode ter certeza. E vocês até me lembraram que o Fórum Econômico Mundial endereçou criatividade como a terceira principal habilidade profissional para 2030. Então, o profissional do futuro precisa ter, falando das habilidades, criatividade. Né? E o que a gente está falando aqui é exatamente tudo que circula por essa criatividade, né? Esse lugar de aprendizado que vai para além dessa questão técnica, mas que também tem esse lugar da coletividade, da criatividade, do impacto local, na comunidade local e por aí vai. Como continuar inovando, então, né? O que vocês acham que é o próximo grande passo aí para a evolução do carnaval com a ajuda da tecnologia? O que vem? O que aponta? Para mim, o que faz meu coração bater, assim, quando eu imagino como que o carnaval pode extrapolar para esses universos de mais das escolas, de influenciar a política pública, de ser referência para novos modelos de gestão, é isso. Como eu imagino um carnaval em todas as escolas, eu imagino um carnaval em todas as associações de bairro. Entendeu? Eu imagino o carnaval como aquela força que junta as pessoas para estarem de uma forma leve, divertida, né? Construindo um objetivo comum e se relacionando e buscando soluções, porque é isso, você tem que ser muito criativo para lidar com os desafios daqui para frente, com as questões climáticas, com as grandes mudanças de um mundo que a gente está vivendo em mega transição, onde o que está aqui agora, amanhã já pode ser completamente diferente. Como que a gente vai lidar com isso? Muito jogo de cintura, muita criatividade e um certo nível, mesmo com toda a pressão do carnaval de escola de samba, e agora eu tô falando, não, né, porque tem a pressão, como o mundo vai colocar pressões em soluções que a gente vai ter que desvendar aí. Então tem essa pressão, né, mas tem ali uma leveza, tem ali o afeto, tem ali o jogo de cintura, a beleza, o brilho, tem uma magia, né, uma magia que vai costurando as relações, os processos. E eu vejo o carnaval do futuro, que essa é a grande tecnologia. É como a gente se junta para resolver questões e para criar novas formas de se relacionar com o nosso planeta, né? Que é isso que a gente precisa agora. A nível de Sapucaí, realmente... eu não consigo te precisar onde a gente vai parar, não, cara. Porque, assim, cara, eu tô tentando, loucura, vocês estão vendo, né, que eu tô tentando. Tem um projeto original da Sapucaí, que era com várias residências artísticas. O que significa essa nova iluminação? O que muda? Na verdade, essa nova iluminação, a gente vai pro segundo ano dela, né? Então, assim, o que eu sempre converso lá. O carnaval, ele trabalha com muita tecnologia, porém, a gente tenta preservar a raiz, né? Como fazer algo com tanta tecnologia sem perder a raiz, que é o componente da escola. Sem você tirar o protagonismo daquelas pessoas que estão ali. São elas, é o que ela estava falando. São as pessoas que se unem nos seus bairros e vão para aquele dia defender a sua bandeira, né? Então a gente tenta fazer de uma forma que essa tecnologia não se sobreponha no maior protagonista do carnaval, que é o componente, que é o pavilhão da escola. Então, assim, mas realmente o troço está tomando um caminho bem doido. Eu sou super a favor da iluminação da Sapucaí. Claro que usada de forma dentro de um contexto, mas vai vir muito mais coisa, muito. Eu não consigo ver limite para o carnaval. Todos os anos que passam, eu penso assim, cara, não acredito que alguém vai conseguir inventar, juro pra você, alguma coisa mais louca do que essa. Aí passa fevereiro, março, abril, quando dá junho, alguém manda mensagem. Pô, Lana, vamos fazer uma reunião? Aí você olha pro papel e você fala, meu Deus do céu, cara. O cara já voou, o cara já acendeu, o cara já sumiu, já botou de cabeça para baixo.
Você concorda que todo ano a gente fala assim, O que será que vem aí? e eu acho que a essência do carnaval tá aí, né, cara? Você fala assim, quando você acha que nada mais diferente pode acontecer, acontece. O que precisa estudar para trabalhar com o que vocês trabalham? O que vocês estudaram? Acho que é legal a gente saber, mas qual é a dica que vocês dão para quem hoje é encantado por essa temática? Ou que às vezes nem percebe que essa temática pode ser um gancho para o que está estudando, para o que está se especializando, que tem um caminho, tem uma indústria aqui também que está pedindo profissionais em N escalas, assim. Dentro de barracão, eu acredito que, eu não vou falar todos, mas quase de tudo tem dentro de um barracão de escola de samba. Por exemplo, eu sou de formação técnica em eletrotécnica e engenharia de computação. Praticamente não uso a parte de computação, uso mais a técnica, e a computação quando a gente vai fazer alguma configuração, alguma coisa assim, mas é bem menos. Mas hoje eu acho que assim, da parte mais técnica, eu acho que todos os segmentos você tem lá dentro. Foi o que eu falei para ela. Eu acho que o que falta é uma especialização de um entendimento de uma alegoria, de uma escola de samba que só a vivência tem. Apesar de que agora eu acho que tem algumas... A Estácio tem, não tem? Acho que sim. Tem mais outras que tem? Mas acho que Sim. isso que eu acho que é o incrível do carnaval e que é essa possibilidade de ali, quando você experimenta várias disciplinaridades, transdisciplinarizando tudo, interdisciplinarizando, você faz o cruzamento de vários saberes, os saberes dos mestres do carnaval, com as tecnologias de ponta, da velha guarda, com a juventude que traz outros olhares, essa grande mistura. Para mim é a grande magia e para onde está levando o futuro, porque justamente no carnaval você pode trabalhar em absolutamente qualquer área, inclusive criar novas áreas. Então eu acho que o carnaval também é um berço das profissões do futuro. Se a gente conseguisse levar esse modelo, essa forma de criar, de se organizar, de comunicar para dentro das escolas, para dentro, né, como o carnaval, como essa ferramenta, tecnologia social mesmo, de se entender nesse futuro próximo que a gente não sabe muito bem quais são essas profissões que estão vindo. Então, a gente tem que experimentar, a gente tem que ensaiar, a gente tem que imaginar futuros possíveis, desejáveis, fantásticos. A gente estava falando sobre isso ainda agora ali também, a gente conversou bastante. Devia ter filmado esse bastidor aí. Não, porque eu recebi uma ligação e o pessoal estava querendo, o pessoal de drone. Nós não tem gente agora para quantidade de drone que as pessoas querem. Como na minha época não tinha gente suficiente de Parintins. Não tem, gente. Com a escola de Parintins, agora ele falou, não, mas agora tem bastante gente de Parintins, porque fez uma escola. Falta. Aí eu perguntei, aí, tem mulher na eletricidade? Só conheci uma. Conheceu uma. Aí eu falei, pô, falta escola, falta capacitação para a mulherada entrar na técnica, gente. Bora. Falta. Isso era uma das coisas do Carnaval Tech também. Éramos duas mulheres nesse projeto para estimular as mulheres a, gente, vocês também podem trabalhar com tecnologia. E pode trabalhar com tecnologia de ponta. Por exemplo, para você fazer um cílio, que quando você pisca o drone voa, você tem que trabalhar com química. Né, para você poder fazer uma tatuagem que muda de cor, uma tinta, que com a interação ou para você poder fazer uma saia que vai girar, você vai ter que trabalhar com mecânica, você vai ter que trabalhar com elétrica, você vai ter que descobrir várias ferramentas ali, vários saberes. Então, as escolas de samba, os blocos de carnaval, enquanto espaços da transdisciplinaridade, da troca de saber, para mim, isso é a grande magia que pode apontar para futuros. Eu acho que é o seguinte, todas as áreas profissionais técnicas, ela tem mercado no carnaval. Você tem que estar disposto a fazer esse cruzamento. Porque não adianta eu fazer iluminação sem entender a paixão de uma escola, sem entender a comunidade, a relação das cores. São tantas relações que você tem que entender para iluminar uma alegoria que está muito além do que só o carnavalesco quer propor naquele momento. Então, cada escola tem um caminho a ser seguido. Umas são mais tradicionais, outras não são. Então, assim, não é simplesmente iluminar. Não é simplesmente contribuir com a nossa arte na parte da iluminação. A gente está lidando com paixões, né? Com pessoas que estão ali dedicando a sua vida por aquela escola. Mas, assim, o profissional que vier para o carnaval, eu tenho certeza que ele vai... O dia que ele sair do carnaval, ele vai sair com uma visão completamente diferente de tudo que ele não, acho que não existe nada igual ao carnaval.
Porque o que ele vai adquirir de conhecimento é absurdo. Para a gente fechar, então, olhando por essa perspectiva toda do que a gente conversou aqui, o futuro da educação é? Divertido. O futuro da educação, eu acho que ele é misturado. Eu acredito muito que a educação, ela tá muito, pelo menos no veio que eu vivo, muito engessado. E o carnaval, ele possibilita você abrir os seus horizontes em partes da educação, né? Você aprender que a educação é algo tão amplo, né? Eu gosto muito disso, da gente misturar a técnica Sim. com as habilidades e com as paixões. Perfeitamente. Então, muito obrigada por essa aula, que foi sobre técnica, habilidade e paixão, muito mais do que tecnologia. Foi um prazer estar com vocês aqui. Para quem está ouvindo a gente, essa foi mais um episódio da segunda temporada do Falando de Propósito. Mais do que promover a educação profissional, o propósito do Senac é gerar grandes oportunidades de transformação. E como a gente não quer deixar ninguém para trás, a gente se junta aqui com quem também está nessa jornada pela inovação, pela inclusão social, para amplificar a nossa voz. Obrigada, até a próxima.